tudo bem? Biblicamente está no ar e hoje com a presença de Otávio Barbosa. Ele que é polêmico, veio trazer um tema bastante polêmico, que é a escatologia, e mais polêmico ainda porque ele veio trazer o assunto sobre pós-tribulacionismo. Ele que é estudante de psicologia, superintendente da EBD da Assembleia de Deus Canaã e bacharelado em teologia. Tudo bem, Otávio? Tudo bom, irmão Cleiton? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando com os irmãos. Quero agradecer a Deus a confiabilidade do irmão e agradecer a todos os telespectadores por estar nos ajudando nesse trabalho que é tão abençoado. Para mim é uma honra. E hoje ele veio trazer o tema sobre pós-tribulacionismo. E uma das perguntas principais é: qual a visão do pós-tribulacionismo com relação à grande tribulação e à igreja? Bom, o pós-tribulacionismo, ele tem uma visão um pouco diferente, né, das demais abordagens escatológicas, porque nós fazemos uma separação entre tribulação, grande tribulação e juízo de Deus. Né? Na perspectiva do pós-tribulacionismo, a grande tribulação ela é específica para a igreja, para os santos. E, em contrapartida, o juízo de Deus se aplica diretamente aos ímpios. Né? Então, essa é a ideia da tribulação. E a questão da própria expressão tribulação, né? Nós não vemos de nenhuma diferença, a não ser na questão da dimensão. Existe um texto muito conhecido em Mateus 24 que fala que nunca houve e nunca haverá, né, tamanha tribulação como essa. Mas, quando lemos esse texto, nós entendemos que a única diferença dessa tribulação com as demais que aconteceram no decurso da história é apenas na sua intensidade. Até porque a palavra grega ali expressa no texto é eclipsis, que refere-se tanto à tribulação como à aflição. Então, a única diferença aí é apenas na questão da intensidade. Essa é a questão do pós-tribulacionismo na visão da tribulação. Né? Já com relação à igreja, como já foi falado, nós cremos de fato que a igreja ela irá passar pela grande tribulação. Nós iremos mostrar aí alguns textos, né, para validar a nossa perspectiva, né, e dizer que a Bíblia é bem clara, bem evidente e de forma totalmente objetiva e lacônica. A gente pode comprovar de fato que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Bom, como entender o texto apresentado com a ideia do pré-tribulacionismo? Bom, o pré-tribulacionismo já é o oposto. Né? O pré-tribulacionismo, ele surgiu, quero falar desde a sua origem, né? Ele surgiu, ele não tem nenhuma evidência, né, histórica no período da patrística, no período dos primeiros séculos da igreja primitiva, não existe nenhuma evidência. Então ele é recente. Exatamente. A perspectiva do pré-tribulacionismo surgiu bem recente, no século XVIII, né, por um teólogo irlandês chamado John Nelson Darby, né, onde ele tanto criou como também sistematizou a ideia do pré-tribulacionismo, né, criando a ideia de que a vinda de Jesus seria dividido em duas fases, né, e uma dessas fases seria totalmente invisível, secreto, né, onde Jesus viria para a igreja, né, na primeira fase do arrebatamento, e Jesus viria com a igreja na sua segunda fase. Essa segunda aparição já seria uma aparição pública mais generalizada. Né? Então, eles tentam, para sustentar essa perspectiva, tentam conciliar 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, quando eles tentam interpretar ou harmonizar esses dois textos, né, eles recorrem para essas duas fases, né, que nós iremos mostrar aqui, que de fato isso não tem base bíblica, essa ideia de duas fases, né, nem do texto grego, a questão de vinda secreta, oculta, específica, isso não deixa, o texto grego não deixa bem claro, a Bíblia também não deixa bem claro. Então nós iremos, né, de forma bem objetiva, bem lacônica, mostrar alguns textos para sustentar nossa perspectiva pós-tribulacionista. O pré-tribulacionismo, ele tem uma carência na área de hermenêutica, ou que faz essa crença avançar? Bom, a questão aí eu vejo todo um contexto específico, que é a questão
A questão da hermenêutica mesmo, a questão da hermenêutica mais ampla, né? A questão intratextual, né? É um pouco meio precário, né? A maioria dos teólogos, nesse aspecto pré-tribulacionista, até a questão da exegese, porque existem alguns textos aqui na Bíblia que exegeticamente, né, facilmente a gente pode observar e derrubar essa ideia. Mateus 24:39. Lá a gente vê uma afirmação pré-tribulacionista, quando se refere a Noé. Bom, esse texto é um dos textos também mais mal interpretado pelos nossos irmãos pré-tribulacionistas, né? Eu quero até ir até esse texto para nós fazermos uma leitura bem pausada, para verificarmos que ali de fato não fala de nada de arrebatamento, né? Os irmãos leem esse texto e acreditam que ali está falando acerca do arrebatamento, né? Onde ali de forma irrefragável está evidenciando um fato do raptário, né? Do arrebatamento. Isso não tem nada a ver. Não é isso que o texto... Ele não se referia à grande tribulação, não, já o arrebatamento em si na segunda. Não, porque aí nós não precisamos nem recorrer à exegese, basta olharmos o contexto. O contexto em si vai falar só. Vamos abrir a Bíblia, quem tem Bíblia, né, os telespectadores, Mateus capítulo 24, né, a partir do verso 39, onde Jesus está comparando, né, acerca da destruição de Jerusalém, né, dos eventos futuros, né, comparando aí ao período, né, pré-diluviano, né, onde ele fala, no versículo 39, perdão, versículo 38, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, aqui referindo-se, né, ao povo antediluviano, né, portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até um dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Eu vos pergunto, levou a quem? Levou os ímpios. Não foi a família de Noé. Não foi a família que se retratava e apresentava a justiça. O texto é bem claro. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Noé já estava na arca. E não perceberam. Quem não percebeu Noé entrando na arca? Os ímpios. Olha, o texto continua. Então, pelo fato de eles não perceberam, veio o dilúvio. E o dilúvio os levou a todos. Quem? Os ímpios. Para onde? Para o dilúvio, para a ira de Deus, para a condenação, para o juízo. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 40. Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado o outro. Versículo 41. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então, quem será levado aqui não é levado para o arrebatamento, é levado para o juízo. Então é relacionado ao juízo. Ao juízo aqui já... não tem nada a ver arrebatamento. Está bem claro. Quem for ser levado aqui, em congruência com o contexto, está dizendo que quem vai ser levado para o juízo e não para o arrebatamento. O pós-tribulacionismo define e data a vinda de Jesus? Na verdade, eu acredito que nenhuma perspectiva escatológica, nenhuma abordagem escatológica tem essa ousadia e muito menos esse direito. Né? Até porque Jesus deixa bem claro, no próprio capítulo 24, que hora e data ninguém sabe. Isso mostra acerca do desconhecimento de forma data, período não, data, né? Data. O desconhecimento da data definida, do horário específico, né, da sua vinda. Então, eu acredito que nenhuma abordagem tem essa ousadia, mesmo que ao longo da história já aconteceu isso, né? Várias especulações, né? Século XX, século XIX, de teólogos, de pastores, de pregadores, de pseudos-profetas, né? De dizerem de datar a vinda de Jesus, que Jesus viria na data tal, né? Isso trouxe todo um clima desconfortante, foi totalmente caótico, né, dentro daquele contexto histórico, né, totalmente prejudicial, né, para os irmãos. Houve desespero, houve morte, né, e desses tipos de pessoas que quiseram, né, de forma, não sei qual foi a sua inspiração, né, quiseram datar a vida de Jesus, né, enquanto que a Bíblia é bem clara, né, que isso é impossível, né, datar.
Isso é impossível. O que a Bíblia nos fala, nos mostra acerca da realidade histórica e existencial, né, para nós discernirmos a realidade dos tempos e vigiarmos, né, acerca da nossa conduta para não sermos pegos, desapercebidos que nem as virgens loucas. A gente observa na era apocalíptica, né, em relação ao reinado do anticristo em si, e a gente observa na Bíblia por inteiro e a gente vê que a volta de Cristo, ou sendo pré ou pós, a gente observa que vem depois do reinado do anticristo. Dessa forma não estaria datando de forma alguma. Não, porque... Ou de uma forma evidente. Mas a questão aí é que o pré-tribulacionismo, eles acreditam que a vida de Jesus é antes do início da grande tribulação, né? Já o pós-tribulacionismo acredita que haverá sim a grande tribulação, haverá a manifestação do homem do pecado, do antroposteusonomia, que é o homem do pecado, né? E após essa manifestação desse homem, que é o anticristo, tornar-se assim eminente a vida de Jesus. É nesse período, né, após a manifestação, que o texto lá de 2 Tessalonicenses capítulo 2 deixa bem claro que antes de Jesus vier, né, voltar, haverá algumas precedências. Uma delas é a apostasia e segundo é a manifestação do inimigo, né, que é o anticristo. Então essa é a ideia do pós-tribulacionismo. Então, em todo caso, agora vamos pedir para o Otávio não respaldar, fazer uma exposição para estar comprovando o pós-tribulacionismo. Você considera ele como uma verdade absoluta, respeitando quem é pré, ou ainda como calvinismo e arminianismo? Citado as duas? Bom, na verdade, eu não tenho ousadia, essa ousadia, muito menos essa coragem determinante de dizer que essa é a perspectiva correta, verdadeira. Eu não tenho essa autoridade para ser tão determinante. Mas leva como convicção sua. Mas, na verdade, eu acredito que essa é a melhor forma de entendermos os eventos escatológicos. É a forma mais harmoniosa dentro de uma perspectiva hermenêutica, né, exegética, é a forma mais confiável, até porque a perspectiva pós-tribulacionismo já é bem mais sedimentar, né? Ela não nasceu, né, no século XVIII, ela já vem bem antes da história, né? Entre o primeiro ao quarto século já havia a ideia, né, do pós-tribulacionismo acerca dos irmãos da igreja primitiva, acerca dos próprios pais da igreja, e essa perspectiva também veio aí no período da Idade Média. Então é uma questão mais sedimentar, é mais antiga, né? Eu não posso dizer que é a verdadeira em si, né? Eu acredito que eu me identifico, né, por ter todos esses aspectos que eu já citei, né? E existem também outras comprovações, né? A questão da patrística, existem outros tratados, outras heranças teológicas escritos de as cartas de Barnabé, a questão dos textos de Tertuliano, né? Então a gente percebe no decurso da história a perspectiva dos pais da igreja da ideia de que eles tinham uma visão pós-tribulacionista e não pré, né? Existe aí um grande autor pré-tribulacionista, eu não lembro o nome dele, mas ele diz de forma clara, de forma inequívoca, que não há nenhuma referência histórica, né, do primeiro século em diante, a não ser do século XVIII, para a ideia pré-tribulacionista. Então é uma ideia bem mais recente, né, é uma teologia bem mais recente, em contrapartida o pós-tribulacionismo já é bem mais sedimentado. Quando a gente observa o Novo Testamento, Jesus diz, né, no mundo tereis aflições. Jesus se referia à questão momentânea ou ele já se referia a uma era escatológica, uma era já no futuro? A questão é que, com relação à tribulação, né, como eu já falei etimologicamente, a mesma palavra empregada no grego, tanto para aflição como para tribulação, que é a palavra trusis, né, ali Jesus, existe um contexto mais específico, né, ele está dando as últimas orientações, né, para os seus discípulos, né, falando acerca das promessas vindouras, né, do Consolador, do Espírito Santo. Ele fala acerca de que todo esse contexto, né, de crer em Jesus, de se voltar para Jesus, de exercer a vontade de Deus, de realizar, de continuar a obra de Deus, a obra de Jesus, então iria acarretar em algumas consequências que seriam tribulações, seriam perseguições,
É óbvio que ali é bem mais específico, né, as situações contingenciais daquele contexto, mas também tem uma aplicação bem mais futurista, bem mais escatológica, para mostrar também que a grande tribulação faz parte do contexto, a tribulação em si faz parte do contexto da igreja primitiva e da igreja durante todo o decurso da história, né? Os cristãos já foram perseguidos não só por judeus, mas também por gentios, por romanos, por muçulmanos. Então, tribulação dentro da perspectiva da igreja primitiva, isso é normal. E não só da igreja primitiva, mas para a igreja de todo o decurso da história. Na sua concepção, a igreja estaria com temor por dar mais credibilidade ao pré-tribulacionismo? Temor como assim? Não entendi. Temor de não querer passar pela tribulação, a grande tribulação. Bom, eu já vejo isso como influência histórica, né? A questão é que os cristãos odiernos, eles não trouxeram uma influência histórica, doutrinária, no que se refere a defender a causa do Evangelho, né? Se você for pegar o contexto da igreja primitiva, né, e comparar com o contexto atual, hoje existem muitos cristãos denominacionais e nominais. Né? Quando eu uso a expressão denominacionais, são crentes que são vinculados a uma denominação. Né? Quando eu falo cristãos nominais, são pessoas que só têm nome de cristão. Né? Então, no contexto aí da igreja primitiva, já eram cristãos que eles, de fato, se entregavam pela causa, nem que custasse sua própria vida. Aí você vai ver isso no discurso de Jesus, né? Lucas descrevendo aí o que Jesus falou para Ananias, né? Olha, Ananias, vai lá em Paulo, né? Saulo, vai porque este para mim é um vaso escolhido, né? Porque também convém que ele padeça pelo meu nome. Né? Então a igreja primitiva tinha essa perspectiva de morrer pelo Evangelho. Né? Existe até um dos pais da igreja, né? Na verdade, bem no período medieval, se não me engano, foi Lutero que disse, se eu não me engano, ou Agostinho, que fala que o sangue dos mártires era como se fosse semente. Quanto mais derramar, mais crescia, mais germinar, mais nascia. Né? Então, essa é a questão. Eles tinham essa ideia de morrer pelo Evangelho, independente das situações, independente das circunstâncias existenciais. Enquanto que no decurso da história, devido aí a questão do hibridismo, né? A questão da igreja se relacionar, a igreja, aquilo que é santo, se relacionar com um contexto pagão, mundano, né? Um sistema depravado, aconteceu que nós perdemos esse legado histórico de morrer pela causa. Então é por isso que hoje muitos cristãos optam em acreditar pela perspectiva pré-tribulacionista por ter medo realmente da grande tribulação, porque sabem que a grande tribulação vai ser uma situação difícil de dor, de perseguição, de morte, né? Uma realidade totalmente conturbada. Então acredito que essa seja uma das causas. Bom, agora a gente vai pedir para o Otávio estar agora trazendo uma exposição das escrituras com base no pós-tribulacionismo. Pode ser? Pode ser. Bom, irmãos, a questão do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Esse é o texto um dos mais mal interpretados, né, acerca do pré-tribulacionismo, onde eles tentam justificar a harmonia desse texto, né, criando aí a ideia das duas fases, que o Nelson Dudley fez, né, criando aí para juntar, para conciliar tanto esses dois textos, tinham que inventar, né, essa ideia de duas fases, que não existe nenhuma referência bíblica, nenhuma perspectiva bíblica dentro do grego, essa ideia de duas fases, de vida secreta, isso não tem... Totalmente hipotético. É totalmente uma inferência, né? Por favor, não interprete a minha linguagem, né? O que eu estou falando como um discurso arrogante, prepotente, simplesmente a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala acerca de fase, de vida secreta, está escrito no texto. Então, a melhor forma de nós entendermos o texto, né, dentro de uma hermenêutica mais harmoniosa, mais saudável, é entendermos que quando iniciar o período da grande tribulação, né, onde o texto, a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses
capítulo 2, fala que antes da vinda de Jesus, irá dois aspectos ou dois fenômenos irá acontecer. Primeiro é a questão da apostasia, né? E depois acontecerá o surgimento, né, daquilo que Paulo fala, que é o homem do pecado, né? Que no grego é o anthropos-theosonomia, né? Que é o homem do pecado. E quando eu falo homem do pecado, eu estou literalmente dizendo que o anticristo será um homem, né? Não será um espírito, né? Lógico que será um homem por influências de Satanás, né? De toda a horte satânica das trevas, mas que de fato será um homem, não será um espírito, não será uma máquina. Será de fato né? um homem. Será um homem, né? O texto vai bem claro. O espírito do anticristo, como João diz, né? Nas suas epístolas universais, o espírito do anticristo ele já está permeando aí a Terra, né? Durante vários milênios, séculos. Né? Nós temos ideia aí do primeiro protótipo, né, do anticristo foi lá em Gênesis, né? Acerca de Nimrod, né? Quando construiu a Torre de Babel. Né? Nós temos ali o primeiro protótipo do anticristo. Né? Agora, esse anticristo, que vai se levantar no período da grande tribulação, né, que será o grande personagem, né? Aquele personagem onde vai tanto trabalhar com a reconciliação, com a paz, com a harmonia, mas isso tudo de forma, né, mentirosa, de forma contrária, de forma enganosa, né? E de fato ele vai se manifestar posteriormente, revelar qual é o seu real propósito, que é confrontar os princípios do Deus Todo-Poderoso, confrontar, né, toda a realidade, a veracidade, a autenticidade daquilo que está escrito, né, e fazer também uma das suas principais metas, que é de deturpar a adoração, né, onde ele vai se auto-venerar, se auto-divinizar e querer também, com a ajuda do falso profeta, né, querer que toda o globo terráqueo, né, toda a humanidade se prostre e adore ao anticristo. Né? Então, essa seria a melhor forma. Né? Por isso que, para entendermos, né, de forma bem mais harmoniosa esses dois textos, né, segunda Tessalonicenses capítulo 2, onde primeiro se manifesta a apostasia, depois o anticristo, né, aí já no período da grande tribulação. Aí posteriormente se encaixa em 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde faz lógico Paulo dizer que muitos que dormem. Né, quando ele fala a expressão aí, acerca dos que dormem. Esses que dormem é uma linguagem eufemística, né, suavizada para significar as pessoas que morreram na grande tribulação. Né, e olha, muitos que dormem, por isso faz sentido toda aquela lógica, né, dizer que os que morreram em Cristo irão ressuscitar, né, irão retornar para o arrebatamento, irão ressuscitar. Os que estarem vivos no período da grande tribulação serão arrebatados, né, para justamente se encontrarem nos céus com o Senhor. Né, e quem vai fazer todo esse ajuntamento de eleitos salvos serão os anjos, né, vão fazer parte sobre os 4 cantos da terra, né, irão fazer todo o ajuntamento dos salvos e dos eleitos. Então essa é a melhor forma de entendermos esses dois textos, certo? Dentro de uma hermenêutica mais harmoniosa, né? Que tenha sentido e que tenha lógica. Né? Nada de nos recorrermos a 2 fases, a uma fase secreta. Isso não é o que o texto está nos estimulando a perceber e a pensar. A gente observa até nos filmes da teledramaturgia, aqueles deixados para trás, e eles enfatizam muito a questão do pré-tribulacionismo, né? Isso. Tem uma sociedade inteira apoiando o pré-tribulacionismo. Como é que você se encaixa numa sociedade onde, congregacional da eclésia, onde prega mais o pré-tribulacionismo? Bom, aí a questão é bem simples. Divergências ideológicas e intelectuais nós iremos ter em todos os aspectos da sociedade. Não só na teologia, mas na psicologia e outras ciências. Né? Mas eu procuro mostrar que dentro aí dessas ideologias existem aspectos primários e existem aspectos secundários. Né? Os aspectos primários são justamente os pontos onde todas as abordagens
teológicas, denominacionais, né, se encaixam, se harmonizam. Um exemplo bem simples acerca daquilo que Tertuliano sistematizou, né, que é a doutrina da piedade, né? A doutrina da piedade, não só quem é assembleiano crê, mas assembleiano, batista, presbiteriano, quem é calvinista, quem é arminiano, quem é pré-tribulacionista, quem é pós, quem é pré-milenista, amilenista, independente da sua abordagem, independente do tipo de denominação religiosa, protestante que você está vinculado, existem pontos primários que todos nós estamos em harmonia. Trindade, justificação pela fé, né, acerca da santificação, né, acerca da salvação, que essa salvação ela é mediante a fé, ela vem pela graça de Deus mediante a fé. Então existem esses aspectos primários que tudo bem, dá para levar, mas esses aspectos secundários aí parte de cada um. Isso é bem mais subjetivo, a gente deixa esses aspectos secundários, calvinismo, arminianismo, para as academias, né, teológica, para as conversas, para o debate, para as palestras, para o momento, para as situações onde requer esse tipo de discurso, de opinião, de ideia. Então, assim, eu praticamente não tenho nenhum problema, eu sou assembleiano, não tenho nenhum problema em, por mais que eu seja um pós, a linguagem do meu contexto eu seja pré, não tem nenhum problema, até porque nós temos um aspecto primário aí que temos que levar em consideração, é que Jesus está voltando. Isso é um fato irrefragável. Em qual todos concordam, né? Todos. Jesus está voltando. Então isso requer que tenhamos, né, uma vida de vigilância, de prudência, e isso é um discurso de todas as abordagens escatológicas. Otávio, enviaram aqui através das nossas redes sociais, os internautas, um texto a qual dá um significado diferente em relação a esse assunto. É Apocalipse 3, versículo 10. Como a gente observa esse capítulo? Apocalipse 3, 10. Bom, esse texto é também um dos textos onde o pré-tribulacionismo, né, determina, é bem determinante nesse aspecto, dizer que aqui a prova é o ônus da questão, que o texto aqui prova de fato que a igreja, né, não vai passar pela grande tribulação. O texto de Apocalipse 3:10. Aqui João, né, escrevendo para as igrejas da Ásia Menor, nós somos sabedores que aqui a mensagem do Apocalipse não necessariamente se aplicaria apenas a essas 7 igrejas, mas também se aplicaria a todas as igrejas de todas as eras, inclusive a atual, né, até porque os términos dos conselhos, né, sempre termina com a expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é um cunho que tem mais também futurístico, né, não só se aplicaria àquele presente. Então, aqui, João, o texto, né, Jesus está falando acerca da igreja de Filadélfia, só que esse texto, no original grego, ele é muito curioso, porque quando lemos ele propriamente, como lemos da forma que está aqui escrito propriamente, a gente entende de fato que a igreja não vai passar. Mas quando a gente faz uma exegese do texto, a gente observa dentro do grego, a gente verifica que de fato não é por aí. Não é por aí que funciona. Né? Eu vou até ler o texto, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação ou tentação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Notável, o texto aqui é bem claro. Está dizendo que Jesus irá guardar no sentido de tirar, de preservar, irá guardar aqueles, né, que guardaram a palavra, irá guardar da hora da tentação, da aprovação, né, que há de vir sobre todo mundo, da hora da aprovação. Tudo bem,
quando lemos esse texto, realmente é o que parece. Dá o parecer. Né? Dá o parecer. Mas, quando a gente vai para o grego, a expressão aqui, da hora da aprovação, né? Ou da hora, né? Em grego significa ek tes hora, né? Ek tes hora. O que significa ek tes hora? O pronome aí, a questão aí do ek, né? Essa colocação, esse termo ek, né? Ele significa tirar de dentro. Então a ideia do original ali não é que Jesus vai tirar da tribulação, né? Mas sim a ideia é que Jesus vai tirar na tribulação. Então como é que se tira algo de dentro? Então ele está tirando algo de dentro. Não é algo. Ele está tirando da tribulação. Ele não vai tirar a igreja para evitar que ela esteja na tribulação, mas na verdade ele vai tirar ela dentro da grande tribulação. Tá? Porque se João tivesse a ideia aqui de que a igreja não passaria pela grande tribulação, ele não usaria essa expressão ek. Ele usaria a expressão em pó. Né? Mas não, no original grego tem essa expressão. Ek te fora significa tirar de dentro. Então o texto aqui é bem claro. Né? Vai tirar de dentro de onde? Né? Só se for da grande tribulação. E também a gente vê uma carência dos estudos originais e por isso é mal interpretada essa passagem. Pronto, é uma interpretação que exegeticamente a gente consegue facilmente derrubar, né? Essa ideia. Né? É uma ideia que não tem sustentação exegética. Né? Você pode interpretar o texto aqui, está transliterado de uma forma errada, porque não é o que o original está nos passando, mas a aplicação exegética que é bem clara, realmente ek, né, significa tirar de dentro. Né? Então mostra de forma bem clara, né, de forma bem objetiva, que de fato a igreja ela vai passar pela grande tribulação e por essa igreja ser fiel, né, à palavra de Deus, Deus vai livrá-la na grande tribulação. Né, com a manifestação gloriosa do seu Filho Jesus, né, com a sua vinda, que é a parúzia, né, irá arrebatar a sua igreja para estarmos com Ele durante toda a eternidade, né, glorificando e bendizendo o seu bendito e eterno nome. Bom, agora vamos para o bate-bola. É um jogo bem rápido para estar encerrando esse programa. Otávio, livro. Manual de Demonologia. Uma música. A música Aperta Carrossel. Um pregador. David Wilkerson. Grande David Wilkerson. Uma passagem preferida. Uma passagem pode ser logo um livro inteiro? Pode. O livro do profeta Ezequiel. Por que Ezequiel? Bom, a questão da... O livro é um dos livros mais difíceis de se interpretar. Existe muito mistérios em torno aí do profeta Ezequiel. Então essa questão misteriosa e oculta, né? Tempera mais me traz fascinação por ler a obra e me fascinar pela teologia de Ezequiel. Um tabu. Tabu, homossexualismo, isso eu estou falando de forma determinante. Homossexualismo não é de ordem genética, é de comportamento. Detesto dissimulação. Um cantor. Vitorino Silva. Uma comida preferida. Todas que envolvem carne. O que é a igreja? Eu defino a igreja como família. É uma composição de interação social, mas que tem essa interação, ela está mais relacionada aos aspectos familiares. A igreja é a nossa família, a nossa segunda casa. É porque é com ela, com os integrantes dela, que nós iremos passar a eternidade. Uma paixão. Psicologia. Uma frase. Uma frase. Sola scriptura. Somente a escritura. Um sonho. Um sonho é concluir meu doutorado em psicologia. Agora, essa pergunta talvez seja tão complexa. Quem é Otávio Barbosa?
Pronto, quem é o Otávio Barbosa? Eis aí o mistério. Né? Eu falei que os mistérios pertencem a Deus. Né? Mas, eu sou um tabu em pessoa. Né? Eu sou uma pessoa que eu particularmente não tenho muitos amigos. Né? Geralmente sou muito reservado, sou muito na minha. Mas não mordo, não sou um monstro de sete cabeças. E quem quiser me conhecer, basta só experimentar. Aí você vai me conhecer realmente quem eu sou. Foi um prazer entrevistá-lo, Otávio. É tudo meu, Deus abençoe. Você pode estar entrando nas nossas redes sociais para estar curtindo, divulgando também, entrando até na própria rede social do Otávio, a gente vai aparecer o link aí para você estar entrando em contato com a gente, aí curtindo, se inscrevendo no nosso canal, na YouTube e também no nosso blog. Até mais, e biblicamente fica por aqui.